paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Kellen Gaspar, convidando você para mais um café de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Para quem está acompanhando a série, nós estamos já no último capítulo, no último gomo do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Estamos trabalhando o livro Vida Plena, onde por todas essas ocasiões estamos meditando acerca de cada um dos gomos desse fruto. Chegamos hoje ao último capítulo, que é um capítulo acerca de um gomo importantíssimo, que é como nós podemos exercer aí a temperança, ou seja, como nós podemos conter a nós mesmos, as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos desejos. Esse capítulo sobre domínio próprio nos leva a refletir sobre a nossa capacidade de autocontrole, o domínio sobre nossos apetites, sobre nossos desejos, sobre a nossa língua, sobre nossos pensamentos, sobre nossos apetites e sobre nossas paixões. A Bíblia valoriza tanto o autocontrole que lá em Provérbios 16:32 está escrito que é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. A vitória mais difícil, e nós sabemos disso, né? Nós somos seres humanos. É a vitória que se dá sobre o nosso próprio eu, sobre as nossas próprias paixões. Somente com o poder do Espírito Santo nós podemos dominar as nossas vontades. Nós podemos dominar os nossos desejos. Pensa bem, se você quer muito fazer alguma coisa, se o seu coração deseja, se a sua carne deseja, se o seu corpo deseja, mas você sabe que aquele comportamento vai entristecer o Espírito Santo, vai causar um problema, um escândalo, uma situação difícil para você aqui na terra, dentro do corpo de Cristo. Então você escolhe sacrificar essa vontade como uma oferta a Deus. Você escolhe não fazer. Isso é ter autocontrole. E quando eu falo de autocontrole, irmãos, eu quero dizer que nós não somos e não podemos ser um carro desgovernado. O cristão que não tem autocontrole, ele come demais, fala demais, compra demais. O exagero é a marca registrada do cristão que não tem autocontrole. Ele está sempre endividado. Dia desses uma irmã entrou em contato comigo para pedir oração. Ela tinha 3 cartões de crédito, os 3 estavam com o limite estourado, estava com uma conta de quase 30 mil reais e queria oração. E eu disse, querida, esse problema não se resolve com oração. Não se resolve com oração. E ela disse, se resolve como, irmã? Eu disse, quem foi que fez a dívida? Ela disse, foi eu. Eu disse, muito bem. Então não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com o seu descontrole. O que é que a senhora vai fazer? A senhora vai quebrar esse cartão de crédito, ligar para essas 3 operadoras, negociar a sua dívida e começar a pagar. Não tem nada de espiritual nisso. É um problema que só a senhora pode resolver. Pague a sua dívida. Isso não se resolve com oração, se resolve com autocontrole. Se a senhora não pode ter, não tenha. É como aquele cristão que está sempre envolvido em imoralidade sexual. É melhor que você não tenha um smartphone. É melhor que você tenha um celular de modelo antigo, que não acesse a internet. Se você não pode, se aquilo ali é uma tentação que geralmente, vez por outra, dia sim, dia não, está te vencendo, deixe de lado. Se você não pode ter um computador no quarto porque não tem autocontrole acerca dos sites que você está visitando, coloque o seu computador na sala. Entende? Se você não consegue manter-se fiel no seu relacionamento por causa das suas redes sociais, tire a senha. Deixe disponível. Entende? Faça alguma coisa para que você não seja escravizado por uma situação, por um objeto, por uma facilidade. Tenha o autocontrole. Se seu celular não tiver senha, com certeza você vai ter muito cuidado com as conversas que você vai ter nas redes sociais. Se o seu computador estiver na sala, certamente você vai pensar muito antes de acessar um site que você não deveria estar acessando. Tome decisões no seu dia a dia que lhe ajude.
naquela área que você precisa de ajuda. Nós não podemos ser um carro desgovernado, não. Tem que ter alguém ali na liderança. Antes de ter controle sobre o que fazemos, precisamos controlar o que falamos. É uma cadeia, viu? Então todos são elos muito entrelaçados. Eu não posso controlar só o que eu faço. Antes de controlar o que eu faço, eu preciso controlar o que eu falo. Pensar antes de abrir a minha boca. Pensar antes de iniciar uma conversa que eu não posso continuar. Pensar antes de contar um segredo de alguém para outra pessoa. Pensar antes de reagir a uma ofensa da maneira como eu queria reagir. Pensar antes de fazer um comentário que vai ferir, que vai magoar alguém que está presente ou ausente ali naquela ocasião. Mas antes de controlar o que eu falo, eu preciso controlar o que eu sinto. Ou seja, eu tenho que ter cuidado, tenho que ter um filtro aqui no meu coração, colocar um guarda na porta do meu coração. Não é todo sentimento que pode entrar, irmãos. Temos que pedir ali a credencial. Uma vez, estudando sobre batalha espiritual, eu li que muitas vezes o nosso inimigo, ele coloca um pensamento em nós em primeira pessoa e nós achamos que somos nós que estamos pensando, quando na verdade a ideia, a sugestão, o pensamento veio do nosso inimigo para acabar com a nossa vida. Vamos pedir a credencial dessas emoções, desses sentimentos? Que sentimentos estão entrando no meu coração? Avalie o seu coração. Ele está cheio de quê? Cheio de orgulho, de vaidade, de mentira, de deslealdade. Olhe para dentro de você, verifique aí aqueles pontos que precisam ser mudados, aquele comportamento que precisa ser revisto. E a gente não pode deixar para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem. Essas decisões, elas precisam ser imediatas. Agora, antes de controlar os meus sentimentos, eu preciso controlar os meus pensamentos. Um professor meu no seminário, ele dizia assim: não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. São duas coisas bem diferentes, né? Alguns pensamentos vêm, de repente, passam. A gente sabe que não deveria ter pensado, mas de repente fomos pegos de surpresa, o pensamento veio, pronto, passou. Uma coisa bem diferente é eu me entregar a esse pensamento, me entregar a essa fantasia, me entregar a esse devaneio, me entregar a esse desejo e começar a aceitar as sugestões do inferno, como por exemplo, eu mereço, eu preciso, é uma compensação que eu estou tendo, eu trabalho tanto. Aí, irmãos, a gente se esquece que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não. Então, no que depender de você, pisa no freio, vai com calma, não avança a velocidade, não desce ladeira abaixo, não. Vale a pena esperar, vale a pena ser fiel, vale a pena filtrar os pensamentos. Os pensamentos te ajudam a filtrar teus sentimentos. Teus sentimentos te ajudam a filtrar as tuas palavras. Tuas palavras te ajudam a filtrar tuas ações. É uma cadeia. Estão todos relacionados. Aí você diz assim: mas irmã Kelly, então eu tenho que pensar no quê? Filipenses 4:8, meu versículo preferido das Escrituras. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pense naquilo que é excelente e digno de louvor. É nisso que nós devemos pensar. O domínio próprio, ele atua como um freio contra as paixões da carne. E essas paixões vão contra os propósitos de Deus para as nossas vidas. De vez em quando nós somos tentados, mas por meio dessa virtude, que é o domínio próprio, o crente avalia e reconhece que a vontade de Deus é mais importante do que ceder àquela tentação momentânea. E assim vence. E nós só podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Queridos, é um desafio diário e constante, eu sei.
Ninguém consegue, enquanto está nesse mundo, vencer todas as guerras. Muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes nós não reagimos da maneira que deveríamos reagir, não falamos o que deveríamos falar, ou acabamos falando demais. Muitas vezes nós não conseguimos fazer com que na nossa vida todos os gomos desse fruto sejam evidenciados. Mas o que é que nós devemos fazer então? Seguir o conselho e o exemplo do rei Davi. Davi, quando falhava, quando pecava, ele não tentava justificar nem esconder. Ele confessava o seu pecado a Deus. Ele pedia misericórdia ao Senhor. E o nosso Deus é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo. Quando nós falharmos, irmãos, em um desses pontos, quando nós não conseguimos manifestar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, quando nós percebermos que falhamos, vamos reconhecer, vamos lá no lugar secreto, Senhor, olha, não consegui hoje, me ajude, a próxima eu quero vencer para a tua glória. Peça ajuda ao céu, peça ao Espírito Santo que ele amadureça em você todos esses gomos. Não adianta, como eu disse no primeiro capítulo, você ter um ou dois e ser desequilibrado nos outros. Não, a nossa luta é diária e constante, mas essa luta, ela vale a pena. Essa luta, a vitória nessa luta, nos garantirá o céu. E eu quero terminar dizendo que dizia Martinho Lutero: vivamos a nossa vida como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e já fosse voltar amanhã. Vamos viver com a expectativa na eternidade. Vamos vencer só hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vence mais uma vez. Que Deus abençoe você. Aguardo você então para a nossa continuação, para a análise do nosso próximo livro. Vai ser bênção também. Se Deus falou com você, comenta, curte, compartilhe. Avise aí seus amigos para que sigam o canal no YouTube, para que você possa continuar também crescendo em conhecimento e junto conosco vencendo aí o que precisa ser vencido na sua vida. Um abraço grande, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo até aqui.